Olá a todos, boa tarde. Estamos de volta aqui para nós darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje eu quero falar de um assunto bastante polêmico entre as religiões, que é a questão de vida após a morte, né? O que realmente a Bíblia ensina sobre esse assunto, tá? Nós vamos fazer aqui uma introdução. Eu quero usar como base este trabalho aqui, ó, crenças populares, tá? O que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz, né? Recentemente eu recebi de um amigo católico esse folheto, Carta de Anete do Inferno. Eu li aqui esse relato todinho aqui, né? Relato de uma amiga chamada Anete, né? E a pessoa fica narrando aqui de que essa pessoa que já morreu, né? Apareceu em visão para ela, né? E contou todos os relatos de sofrimento dela no inferno, né? É uma história bastante interessante, né? Que as religiões costumam divulgar, tá? Não quero aqui desmerecer esse trabalho aqui, mas precisamos analisar corretamente essa questão, né? Porque a religião, somente a religião católica e protestante em suma, acredita em vida da alma após a morte, né? E apesar da Bíblia proibir, mas tem vários relatos, testemunhos que pessoas que já morreram, né? Falaram com outras pessoas, dando relato, testemunho do que está acontecendo com ela no outro lado da vida, né? Aí fica a pergunta, né? Será se realmente isso é verdade? Então nós vamos fazer aqui um estudo a respeito dessa questão. Vamos fazer aqui uma introdução bem apurada, depois nós entraremos talvez num outro vídeo, no estudo propriamente dito a respeito dessa questão. O que a Bíblia realmente fala, né? Vamos ler aqui, vida após a morte. A crença na vida após a morte parece ter ressurgido da sepultura. Jornais e revistas falam sobre ela. Apresentadores de programas de entrevista a discutem. Livros populares, né, são lançados a respeito desse assunto, né? Um desses livros é Vida Após a Morte, de Mould, e de Kübler-Ross, Além da Porta da Morte, né? Analisam históricos de casos de experiências fora do corpo físico. Até mesmo pastores começaram a pregar novamente sobre ela. É o famoso caso que a gente vê aí na internet, a EQM, né? Experiência de quase morte. Considerada até pouco tempo atrás como relíquia de um passado supersticioso por parte da comunidade secular e como algo extremamente difícil de compreender por parte de muitos religiosos. A crença na vida após a morte está reconquistando a popularidade. Segundo uma pesquisa de opinião pública realizada pelo General Social Survey, uma quantidade bem maior de norte-americanos adultos acreditam na vida após a morte na década de 1990 do que na década de 1970. Embora a porcentagem de protestantes que creem na vida após a morte tenha se mantido estável de 85%, é cada vez maior agora o número de católicos e judeus que acreditam nesse conceito. A porcentagem de católicos que acreditam na vida após a morte aumentou de 67% para 85% de 1990 a 1970.
Entre os judeus, essa porcentagem aumentou de 17% em 1990 para 74% em 1970. Uma pesquisa realizada mais recentemente, em 2003, pelo conceituado Barnum Rezek de Ventura, na Califórnia, confirma que a grande maioria dos norte-americanos continua a acreditar que existe vida após a morte, de cada pessoa tem uma alma e que existe céu e inferno. A crença na vida após a morte é amplamente aceita. 8 em cada 10 norte-americanos, 81%, acreditam numa vida futura, seja ela qual for. Outros 9% reconhecem a possibilidade de existir vida após a morte, embora não seja taxativo. Apenas 1 em cada 10 adultos, 10%, acha que após a morte na Terra não existe vida de espécie alguma. Uma grande maioria dos norte-americanos, 79%, também concordou com a afirmação de que toda pessoa tem uma alma capaz de viver para sempre na presença ou na ausência de Deus. A crença consciente ou subconsciente na vida após a morte se reflete nos requisitados arranjos funerais destinados a preservar os restos corporais dos falecidos. No mundo antigo, abastecia-se os túmulos com comida, bebida, utensílios e roupa para a próxima vida. Algumas vezes sepultaram até mesmo escravos e animais junto com o cadáver, para lhe atender às comodidades necessárias no mundo do além. Hoje, os rituais mortuários são diferentes, mas ainda revelam uma crença subconsciente na vida após a morte. Embalsama-se o corpo e ele é hermeticamente selado em um caixão de metal galvanizado para retardar a decomposição. Selado em um caixão de metal galvanizado. As pessoas vestem o defunto com uma melhor roupa e o depositam sobre o forro aveludado, guarnecido com almofadas macias. Despacham-no para o seu destino, acompanhando dos itens que lhe forem caros em vida, tais como anéis e fotos da família. Sepultam-no de forma solene e silenciosa em um cemitério, habitualmente cuidado e circundado de flores, portões e guardas. Encomendam os mortos ao perpétuo cuidado do Senhor em um cemitério profissionalmente conservado e ajardinado, onde crianças não brincam nem visitantes os perturbam. Essa preocupação em enviar os entes queridos falecidos ao mundo dos mortos com dignidade e elegância revela o desejo de lhe garantir conforto na outra vida. Mas será que existe vida após a morte? Então, os mortos conscientes ou inconscientes, caso seja consciente, podem eles se comunicar com os vivos? Estão desfrutando as glórias do paraíso ou desfrutando os tormentos do inferno? Este estudo pretende dar resposta a uma indagações investigando a posição da Bíblia com respeito à morte e o estado dos mortos. Objetivo desse estudo, Esse estudo dá continuidade à investigação da visão bíblica com respeito à natureza humana, focalizando duas questões importantes. Em primeiro lugar, qual é a posição bíblica sobre a morte? E em segundo lugar, qual é a condição dos mortos no período que se estende entre a morte e a ressurreição? É o chamado estado intermediário. Tal período é comumente conhecido como estado intermediário. Dividindo este estudo em 4 partes. A primeira parte fornece uma breve descrição das concepções a respeito da vida após a morte, principalmente por parte de católicos e protestantes. Ambos acreditam na transição das almas salvas para o paraíso e das almas não salvas para o inferno, mas os protestantes rejeitam a crença católica no purgatório. A parte 2 examina o ensino da Bíblia sobre a natureza da morte. Porventura, a Bíblia ensina que a morte é a separação entre alma
imortal e o corpo imortal? Ou ensina que a morte é cessação da vida para a pessoa toda, corpo e alma? Em outras palavras, pela perspectiva bíblica, a morte é a cessação da vida para a pessoa toda, ou a transição da alma para uma nova forma de vida. A parte 3 e 4 desse estudo analisa os ensinos do Antigo e do Novo Testamento com respeito ao estado dos mortos durante o estado intermediário. A questão fundamental que levantamos nas duas últimas partes do capítulo é a seguinte: será que os mortos dormem em um estado de inconsciência até a manhã da ressurreição? Ou a alma dos salvos entra imediatamente após a morte na glória do paraíso, enquanto a alma dos não salvos se encontra no tormento do inferno? Vamos à parte 1 desse estudo. Crença sobre a vida futura. A crença em alguma forma de vida após a morte é comum na maioria das religiões cristãs e não cristãs. A razão, conforme se ressaltou no capítulo anterior, é a crença comum na imortalidade da alma, a qual pressupõe a continuidade da vida consciente da alma após a morte do corpo. Vimos que essa crença é contrária à Bíblia, que define a morte claramente como a cessação da vida para a pessoa toda, corpo e alma. Para os propósitos desse estudo, mencionaremos brevemente como as três maiores áreas do cristianismo consideram a vida após a morte: católicos romanos, protestantes conservadores e cristãos liberais. Concepção católica romana do céu, inferno e purgatório. A Igreja Católica ensina que quando uma pessoa morre, a alma deixa o corpo sendo imediatamente avaliada em um juízo particular, que determina três destinos possíveis para a alma desencarnada: céu, inferno ou purgatório. Céu. O novo catecismo da Igreja Católica explica que a alma dos crentes que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São admitidos imediatamente nas recompensas eternas do céu, onde desfrutam comunhão com a Trindade. Essa palavra aqui, a Trindade, é outra coisa que nós vamos estudar mais na frente. A Virgem Maria, os santos e os anjos. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus. Inferno. Inferno é um lugar onde aqueles que morrem com pecados graves e impertinentes, não expiados pelos rituais da igreja, serão severamente punidos sem qualquer esperança de alívio durante a eternidade, conforme ensina o catecismo da Igreja Católica. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. O castigo do inferno dura para sempre, sem qualquer perspectiva de alívio ou misericórdia, mas o nível de tortura depende da gravidade do pecado de cada pessoa. Como os católicos, as igrejas ortodoxas orientais creem no inferno, mas ensinam que não conhecemos o tipo específico de castigo, né? Os ortodoxos, né? Os católicos ortodoxos. A doutrina de pecadores queimando eternamente no inferno faz Deus parecer um pai desumano, que, desesperado, lança seus filhos rebeldes num forno horrível e depois guarda a chave em um lugar seguro para sempre. Falaremos mais sobre as implicações dessa crença popular no próximo estudo. Purgatório. A Igreja Católica ensina que todos que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, passam após a morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. As almas do purgatório são sistematicamente torturadas como fogo até pagarem a pena residual temporal por seus pecados. Quanto mais se precisa de purgação, mais a alma deve sofrer no purgatório. Trata-se de um tipo de inferno temporário, durante a qual as almas se tornam plenamente limpas e aceitáveis para a admissão no céu. Conforme reza o catecismo da Igreja Católica, a Igreja recomenda as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Isso significa que os amigos e membros da família podem
encurtar a estada de seus entes queridos no purgatório, mandando celebrar missas, comprando as indulgências e fazendo peregrinações em lugares sagrados. A crença a respeito do céu e inferno das igrejas ortodoxas orientais surgem muito de perto as igrejas da Igreja Católica Romana, porém essas igrejas não possuem nenhuma crença formal a respeito do purgatório. Concepção dos protestantes conservadores a respeito do céu e inferno. Mostramos no capítulo 2 que a reforma protestante surgiu em grande medida como uma reação contra as superstições medievais com respeito à vida após a morte no purgatório. Os reformadores rejeitam, como práticas antibíblicas, a compra e venda de indulgências, como meio de reduzir a permanência no purgatório de alma de parentes falecidos. Apesar disso, continuam a acreditar que a alma dos fiéis desfrutam a bem-aventurança no céu, enquanto a alma dos descrentes padece os tormentos do inferno. No dia da ressurreição, o corpo seria reunido à alma, o que intensificaria o prazer celestial e uma angústia infernais. Desde essa época, a maioria das igrejas protestantes aceitou a crença no céu e no inferno, conforme se reflete em seus diversos credos e declarações de fé. Por exemplo, a Confissão de Westminster, em 1646, considerada a declaração definitiva de crenças presbiterianas, calvinistas, no mundo de fala inglesa, afirma: depois da morte, os corpos dos homens se convertem em pó e veem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em Deus e sua luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormento e em trevas expressas, reservadas para o juízo do grande dia final. A confissão continua afirmando que a crença no purgatório é antibíblica. A maioria dos protestantes conservadores acredita que só existe dois destinos possíveis para a alma após a morte. Ou ela ingressa imediatamente na glória do céu e da presença de Deus, ou é enviada diretamente às chamas do inferno para o castigo eterno, sem nenhuma possibilidade de alívio. Qualquer outro destino para a alma, tal como o purgatório católico, não passa de doutrina inventada. Céu. O céu está reservado para aqueles que foram justificados pela fé na obra salvadora de Cristo. A alma dos fiéis sobe imediatamente após a morte para o céu, a fim de viver na presença de Cristo, enquanto aguarda a ressurreição do corpo. Na ressurreição final, as almas desencarnadas receberão corpos novos e incorruptíveis e viverão na presença de Jesus Cristo na nova terra, onde não há mais dor, doença, atividade sexual e depressão. Inferno. Os evangélicos conservadores acreditam que na hora da morte a alma daqueles que rejeitaram Cristo será enviada para o inferno, um lugar de tormento e eterna separação de Deus. Porém, variam os pontos de vista acerca dos castigos o inferno pode oferecer, além de separar a alma de Deus. Concepção de protestantes liberais a respeito do céu e inferno. Em geral, os protestantes liberais acreditam que por ocasião da morte, as pessoas vão para o céu a fim de viver na presença de Deus, ou para o inferno a fim para experimentar a separação de Deus. Mas os protestantes liberais defendem uma ampla variedade de pontos de vista não tradicionais. Por exemplo, alguns definem céu como a vitória e altruísmo, e não como um novo céu e uma nova terra. Os céus são relações cordiais, sinceras e amorosas. Já para a maioria dos teólogos liberais, inferno é a alienação de Deus. Inferno é alienação, isolamento, desespero, diz o Dean Liord em seu livro Princípios da Teologia Cristã. O Dr. John McWherry, seminário, descreve inferno não como algum castigo eterno ou obrigatório que se atribui ao pecado, mas apenas o efeito
do próprio pecado na medida em que destrói o ser distintivamente pessoal do pecador. Vida após a morte no islamismo, budismo e hinduísmo. O espaço não permite mencionar os conceitos de vida após a morte definidos pelo islamismo, budismo e hinduísmo. Basta dizer que todos eles comungam a crença de que a alma sobrevive após a morte do corpo. No hinduísmo, o objetivo superior é atingir o moksha, isto é, a autorrealização e libertação definitiva pela alma do ciclo da morte e renascimento. Quando se alcança a moksha, a alma se torna uma com Deus. A breve descrição que fizemos anteriormente das principais concepções católicas e protestantes a respeito da vida após a morte torna patente que todas essas opiniões populares derivam de duas pressuposições. Primeira, a morte é a separação entre a alma imortal e o corpo mortal. Segundo, a alma é um componente independente, imaterial e imortal, que sobrevive após a morte do corpo. São esses pressupostos biblicamente corretos? Ensina a Bíblia que a morte e a separação entre a alma imortal e o corpo mortal, a alma sobrevive à morte do corpo e continua a existir na bem-aventurança do paraíso ou no tormento do inferno? Para responder essas perguntas, devemos dirigir nossa atenção agora para o exame da visão bíblica de morte. Muito bem, meus amados irmãos, ficar por aqui, fizemos essa introdução, a respeito desse conceito de vida após a morte. No estudo número 2, nós vamos ver a concepção bíblica de morte, ver o que é realmente a Bíblia ensina sobre a morte do corpo, se ela é morte ou se a alma é morta, morre ou a alma é imortal. Então, nós vamos ver aqui conceitos bíblicos, não conceitos de filosofia grega, de Platão, dessas religiões pagãs, mas o que a Bíblia fala a esse respeito. Então, ficamos por aqui, que Yeshua HaMashiach nos abençoe, que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.